Boa tarde a todos. Quero agradecer pela oportunidade, pelo tempo de vocês, pelo voto de confiança em estar participando de mais um evento da MJV. Hoje a gente está aqui para fazer o nosso primeiro MJV Talks de agilidade, um tema super interessante, né? Porque a metodologia ágil é muito mais que uma tendência. A gente vem falando de agilidade há tanto tempo, mas eu diria que nesse último 1 ano e meio, com tantas mudanças que a gente vem sofrendo no mundo, nunca se falou tanto em agilidade. E com base nisso, nós criamos esse evento para falar um pouquinho, afinal, o que é mito, o que é verdade, né? O que está por trás desse tal mindset ágil? Como é que eu trago agilidade para a minha organização? Como é que eu começo a escalar isso em outros níveis? Enfim, um tema bem completo. A gente vai fazer isso num formato de bate-papo, de uma forma muito dinâmica, muito gostosa, e eu espero que vocês gostem e, principalmente, façam junto com a gente. Tem o chat aqui embaixo, façam perguntas, vão interagindo com a gente. No final, a gente tenta responder todas, ou pelo menos quase todas, tá bom? Aproveito para falar rapidamente um pouquinho da MJV. A MJV é uma consultoria aí com... Deixa eu só diminuir aqui. A MJV é uma consultoria com mais de 24 anos de mercado, é muito forte em tecnologia, em inovação. Nossa sede fica no Rio de Janeiro, são mais 2 escritórios em São Paulo, um em Curitiba, mas a gente totaliza 10 escritórios pelo mundo, né? Principalmente ali ao que tange a Latam, Europa, enfim. Eu costumo dizer que hoje somos mais de 1.000 escritórios, né? E esse time vem crescendo bastante. E apesar de ser uma consultoria de tecnologia, de inovação, o nosso time é muito diversificado. A gente trabalha com as mais diferentes formações, justamente porque os nossos clientes são os mais diversos segmentos. E nós já fizemos projetos em mais de 25 países. Eu gosto muito de uma apresentação anterior comercial que a gente tinha, que a gente fala que nós vamos aonde o desafio nos leva. E esse é um pouco do DNA da MJV. Mas vamos ao que interessa, né? Vou aproveitar para me apresentar rapidamente. Eu sou a Ana Banac, eu sou a Head de Agilidade aqui na MJV, já estou aqui há alguns anos. Minha formação é em tecnologia, venho trabalhando aí algumas especializações nos últimos anos em inovação, em gestão de pessoas, empreendedorismo. Possuo algumas certificações e possuo principalmente muita bagagem em agilidade, né? São mais de 13 anos trabalhando em agilidade nas mais diferentes empresas de segmentos e áreas, enfim, tenho aí bastante história para contar nesses anos de transformação. E trouxe 3 pessoas feras no assunto para conversar um pouquinho com a gente. E vou aproveitar para apresentar cada uma delas. Trouxe aqui um textinho para falar deles, só um minutinho. Por ordem alfabética, eu quero primeiro apresentar para vocês o Lucas Tito, é o nosso primeiro convidado. Ele é Agile Coach na PicPay, já atuou nas mais diferentes frentes, já foi desenvolvedor, PO, Delivery Manager e consultor de acessibilidade. Ele tem muitas certificações na bagagem, ama Harry Potter, café, cachorros e bater papo. Está no lugar certo. Boa tarde, Tito, tudo bem? Fala, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário de vocês aí. Verdade. Obrigado, Ana, pelo convite. Obrigado, MJV. E vamos aí trocar papo com essa galera fera. Coloquem perguntinhas que a gente vai adorar responder. Com certeza. O segundo convidado, seguindo, né, a nossa ordem alfabética, é o Murilo Pedroso, Agile Líder aqui na MJV, envolvido com agilidade há mais de 10 anos, também já viveu bastante coisa, já foi PO, SM, Agile Coach, em vários tipos de produtos e organizações. É apaixonado por servir e tem como foco ajudar organizações a evoluírem constantemente. Boa tarde, Murilo, está por aqui? Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui hoje com essas feras aí de agilidade para a gente estar conversando um pouquinho aí, tirar alguns mitos da agilidade, né? E mandem as perguntas aí que no finalzinho vamos responder e ajudar vocês. Sejam bem-vindos e aproveitem. Obrigada, Murilo. E por último, não menos importante, a Renata Oliveira, é a nossa terceira convidada. Ela atualmente está como Head de Agilidade na DOC, ela é doutora
doutora, tem respeito para falar, né, gente? Doutora e mestre em tecnologia de sistemas e gestão de conhecimento, mais de 15 anos de experiência em TI, desde 2015 com foco em agilidade, e também, se não fosse só, ainda atua como professora na FATEC. Renata, boa tarde. Opa, boa tarde. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês. E assim, a galera aqui está de peso, então se de repente a conexão dá uma travada, é por causa desses convidados aqui. Mais uma vez, obrigada e tamo junto. Não, e você sabe que, pessoal, um pouquinho antes da gente começar aqui, a gente estava batendo um papo, né? E se tem uma característica comum entre os agilistas, é que, olha, é um povo que gosta de falar. Então, eu estou aqui mais do que como moderadora, como uma Scrum Master, né? Eu sou facilitadora e estou aqui ó, com o meu desafio de conseguir cumprir esse time box e a gente falar de tanto assunto que tem. Mas vamos lá, né? Vamos começar. Deixa eu tirar aqui minha tela para eu ver todo mundo. Vou pegar aqui o meu roteirinho, com algumas perguntas bem bacanas que a gente trouxe. E já que eu segui a ordem alfabética, agora eu vou fazer diferente, vou fazer ladies first. Vamos começar com a Renata. Vou pegar aqui. Renata, vou começar trazendo o seguinte tema para você. A gente sabe que a agilidade não é sobre como fazer, né? A gente não faz de forma ágil. A agilidade é uma forma de pensar. E existem algumas palavras que eu diria que elas estão um pouco gastas no mercado. E uma delas é o tal do mindset, né? Nunca se falou tanto em mindset. E a gente fala muito isso e ouve muito isso. Para fazer uma transformação, a gente precisa trabalhar o mindset das pessoas, você precisa ter mindset ágil. Então, a primeira grande pergunta, o que eu quero fazer para você é, afinal, o que é verdadeiramente mindset ágil? Não, muito bom, Ana. Essa questão de o mindset, né, essa palavrinha virou buzzword aí, então a gente escuta com muita frequência. E assim, como você bem pontuou, um modo de pensar, né? A maneira que a gente encara, a maneira que o olhar que a gente tem sobre o ambiente que a gente está, né? Sobre a organização que a gente está inserida. E aí esse modo de pensar, essa maneira de olhar, ela tem um conjunto de atitudes que vão ser refletidas e logo da forma que você acredita, das suas crenças, que ali vai estar muito embasado pelos valores da agilidade, pelos princípios da agilidade. Opa, aí eu já estou falando do manifesto, que aliás, né, Ana, esse ano completa 20 anos do Manifesto Ágil. E aí continua tão real, né? Exatamente. Então, é um modo de pensar que é definido pelos valores, que a gente, né, vai permear muito a nossa conversa aqui, os valores onde é muito forte colaboração, onde é muito forte a comunicação, onde a gente traz essa visão de foco, né, foco naquilo que entrega valor, é muito forte a adaptação. Então, esses são os valores que vão embasar esse modo de pensar. E os princípios, né, aproveitando para fechar essa questão de manifesto, falando dos princípios, os princípios eles vão orientar esse modo de pensar, eles vão orientar essa maneira de olhar. E isso vai ser manifestado, isso vai ser tangibilizado através das práticas. E essas práticas vêm através dos métodos, os inúmeros métodos que a gente tem no mercado e as inúmeras práticas que a gente já aplica aí no nosso dia a dia. Então, assim, se eu fosse resumir, né, seria esse modo de pensar, essa maneira de olhar para o contexto que a gente tem, muito embasado nos valores e nos princípios ali do Manifesto Ágil. Perfeito. E quero já deixar isso, quem quiser complementar. Acho que só complementando ali, acho que a Renata falou muito bem quando ela falou a questão do mindset ágil, né? Ela falou os valores e princípios, né? E isso é o início de tudo, né? Hoje o que a gente olha muito é nós queremos ir para a prática sem entender os fundamentos da agilidade, e por isso que muitas vezes não dá certo lá na frente. Né? Porque nós tentamos colocar processos, mas a gente esquece que nos processos existem pessoas que vão fazer com que aquilo aconteça. Então, se as pessoas não estão com os princípios e valores bem fundamentados, a prática ela não vai sair da melhor forma, o processo ágil não vai sair da melhor forma. Né? E aí, então, eu acho que isso que a Renata trouxe em qualquer
questão é muito fundamental, assim, os valores e princípios daquilo que você vai fazer. Isso é muito importante para a gente conseguir desenvolver uma mentalidade ágil, né? E algo que é muito legal de colocar quando a gente fala essa questão de mindset, né? Que a gente fala assim para as outras pessoas, porque você tem que ter um mindset ágil, né? Porque você tem que mudar a tua forma de pensar. A gente precisa lembrar que as pessoas, elas foram muito tempo do trabalho dela condicionadas a pensar de uma forma. E às vezes a gente vem falando, agora você tem que pensar assim. Então você pega lá um coordenador com 20 anos de coordenação e agora você fala, não, agora vai mudar, é o mindset ágil. Existe um processo das pessoas, né? Então um processo, você mudar o teu mindset, ele leva um certo tempo. E é por isso que é importante a gente trabalhar os fundamentos para começar a criar um mindset certo, a pessoa entender o porquê que ela vai fazer aquilo, né? E é um processo que demora, né? É um processo, um caminhar ali que a gente tem que conduzir com as pessoas dentro da organização. Show. Eu acho que assim, só para complementar e fazer uma cola entre o que a Rei e o Murilo falaram, eu acho que a palavra mindset está gasta, igual a Ana comentou, mas se a gente trocar por pensamento, né, uma forma de realmente de pensar, a gente olha que o ser humano, o que diferencia a gente de grande parte dos outros animais, é justamente a capacidade de pensar. E não tem forma certa e errada necessariamente de pensar, né? Porque, por exemplo, quando era criança, eu pensava que, sei lá, com 22 anos ia ter um prêmio Nobel. Chegou com 17, eu já sabia que não era realidade. Tem gente que pensava lá, nossos pais e avós falaram que não, faculdade é tudo. Enquanto hoje em dia a gente vê um monte de profissional incrível que não necessariamente nem se formou, né? Não diz nada ter uma graduação às vezes, né? A gente acreditava que fazer software antes era seguir um modelo cascata. E hoje a gente sabe que isso não é verdade. Então, hoje, a agilidade serve. Daqui a 10 anos, talvez não sirva. Então, a gente pensa tanto, resolve tanto problema, que não tem certo e errado das coisas. Precisa desse tempo de adaptação que o Murilo falou, porque a nossa era vai mudando, as coisas vão mudando, a sociedade muda, contexto muda, tudo muda, e o pensamento muda com ele. O que a gente considera certo para um determinado contexto também muda. Então, hoje, a gente entende, né, não só os agilistas, mas as organizações que pedem o nosso apoio, de certa maneira, entendem que a agilidade é uma forma eficiente, efetiva, eficaz, enfim, de lidar com os problemas que a gente tem para o mundo de hoje. Significa que ele é o correto? Até o momento é o mais próximo do que a gente tem. Significa que a gente vai ignorar algumas outras coisas que já existiam, gestão de riscos, gestão compliance, enfim, algumas outras questões? Não. A gente está para aqui tentar unificar vários modelos, vários conhecimentos, entender o contexto das pessoas, respeitar elas, colocar essas pessoas na frente de todos os processos possíveis e co-criar uma solução que faça sentido, que entregue valor rápido para quem realmente importa. Então, acho que a agilidade, no fim das contas, é isso, e isso serve para empresa, para vida pessoal, profissional, religião. Para mim, eu entendo a agilidade como se fosse quase uma filosofia de vida. É fazer as coisas bem feitas da forma que eu acredito, mais rápido, não só porque eu tenho que fazer. Não é, minha mãe mandou limpar o quarto, então eu vou limpar, mas eu vou limpar porque eu vejo um propósito naquilo. E, enfim, tem toda uma organização em torno disso, né? De atividades, de Por efeitos, aí de vai. causalidade. É isso mesmo. E faz muito sentido o que todos vocês falaram, mas o Tito falou muito sobre filosofia, né? E quando a gente tem isso como filosofia, eu costumo dizer que um bom agilista, ele tem de cor os valores e os princípios da agilidade, citados pela Renata, citados pelo Murilo também. E Murilo falou uma frase que eu vou até reforçar aqui, né? As pessoas estão colocando os processos na frente das pessoas. E o nosso manifesto justamente fala sobre isso, né? Pessoas mais que processos. Renata também falou muito sobre as ferramentas que tem. Então, tudo isso aqui existe para nos facilitar e não para nos burocratizar, né? E aí eu vou aproveitar, então, e já vou passar essa para o Murilo. Já que a gente discutiu aqui um pouquinho sobre o mindset, e a gente entende que as pessoas precisam trabalhar esse mindset antes de pensar em ferramentas, eu pergunto para você, Murilo, o que você denominaria como passos práticos para começar a implementar um mindset dentro de a praticar, desenvolver um mindset dentro de uma organização? Acho que ali o primeiro
um dos primeiros pontos a você fazer quando você vai entrar com essa questão do ágil, né, é você entender e conhecer o teu cliente. Essa é a base de tudo, né? E quando a gente olha assim, o que que acontece? Vamos lá. Quando a gente pensa numa empresa que vende um produto ou serviço, o porquê que esse serviço existe? Esse serviço, em algum momento, foi pensado porque existiu uma necessidade de alguém, né? Então, a gente olha o cliente. Então, a empresa ela existe por causa da necessidade dos clientes. Então, a gente tem que olhar para o cliente e entender, cara, como que o meu cliente vê esse meu serviço? Como que esse cliente vê o meu produto? Olhar na perspectiva dele, né? Porque o que aconteceu durante muito tempo, as empresas começaram a entender que, não, eu tenho domínio, eu entendo o que o meu cliente pensa. E ela acabou deixando o cliente de lado e falou, não, eu sei, eu acho que eu tenho que fazer isso porque o meu cliente vai gostar. E a gente deixou de ouvir o cliente. Mas quando veio a agilidade, ela retomou todo justamente esse processo. Não, espera aí, você pode ter o conhecimento, você tem um know-how, mas quem está ali é o cliente. Então, o primeiro passo que eu vejo mais fundamental de tudo quando a gente fala de agilidade, porque, por exemplo, você pode vir e implementar um Scrum, você pode vir implementar um Kanban, mas se você não ouvir o teu cliente, você não vai ter os resultados, né? Você vai estar fazendo, e isso não vai agregar para você lá no final, porque o objetivo, né, é atender o cliente, é conseguir atender e entregar aquilo que o cliente teu precisa, é descobrir isso, tirar as dores deles, e que isso daí lá no final vai acabar revertendo para a empresa. Mas se a gente pular esse primeiro estágio, que são os clientes, entender realmente, trazer o cliente para puxar, entender, conversar, ele participar de todo um processo, esse é o start quando a gente fala em questão de agilidade, né? E aí, então, meio que paralelo a isso, a gente vai entrando naquela questão de valores e princípios do ágil, vamos fundamentar ali, né? E aí, com base nisso, nós vamos entendendo qual seria a melhor prática, qual o melhor framework para que a gente consiga caminhar e entregar o resultado lá no final, né? O caminho, eu vejo muito que esses são os passos aí para a gente conseguir trazer e iniciar agilidade dentro de uma organização. Legal, legal. E aproveitando, Murilo, que você bem colocou essa fundamentação ali que a gente tá permeando aí com o Manifesto Ágil, eu até tenho uma questão aí para compartilhar com vocês, da qual eu não tenho muito orgulho, mas passado a gente não pode apagar o passado, né, pessoal? A gente tem que aprender com ele. E uma questão que aconteceu comigo é que eu lembro que, né, agora eu entendi, eu li quais eram os valores, eu li quais eram os princípios, e aí eu vi essa necessidade de aplicar, mas como começar, né? Como a Ana colocou, né? Como colocar em prática? Eu que estava nessa mudança, né? Lá atrás, quando eu comecei. E eu lembro que um dos valores que é responder a mudanças, mais que seguir um plano, eu lembro o quanto foi difícil para mim, porque eu tinha muito essa questão de estruturar um plano. Eu tenho uma iniciativa, vou montar um plano. Eu tinha uma entrega, vou montar o plano. E aí, quando vinha uma mudança, eu ficava, não, gente, eu parei aqui para montar o plano. Como assim vocês querem mudar? E eu lembro que eu era bastante resistente, bastante resistente. Eu ficava, não pode, não é assim. Só que com o passar do tempo, né, a gente vai entendendo um pouco mais, vai incorporando um pouco mais, vai tendo um pouco mais de humildade, vai tendo mais maturidade. E assim, eu insistia, aquela energia que eu gastava para resistir, para quase brigar, para defender o meu ponto de vista, essa energia eu poderia canalizar, entender qual que é a mudança, em adaptar para essa mudança de maneira mais rápida, e, no final, entregar o que de fato era necessário. Porque se eu insistindo em seguir o meu plano, que já sofreu uma mudança, no final das contas, o que eu ia ter? Um plano atendido, mas que já perdeu sentido, porque a mudança ocorreu. Já vieram outras questões. Então, quando eu, né, comecei a pensar, né, nessa linha de raciocínio, eu falei, poxa, no final, o que eu vou ganhar com isso? É quase um ego, né? O meu plano foi até o final, o plano da Renata, mas perdeu seu sentido, e aí já costurando com essa questão do Murilo, assim, esse olhar atento para o cliente. Eu acho que isso é legal, e até a Renata falando, eu lembrei que teve uma organização que eu acabei atuando fazendo um papel de PO, né? E por que eu disse que o foco no cliente é importante? Eu já conhecia de agilidade,
E a gente já praticava agilidade, né? Utilizava o framework. E aí, quando eu assumi essa posição, a gente estava desenvolvendo um sistema assim, era um sistema, e tinha tudo para dar certo o sistema. Assim, não tinha, comercialmente não tinha como falhar. Só que o que aconteceu? Eu já tinha um conhecimento prévio da área e todo mundo tinha. Então, o que nós entendemos? Não, nós já supomos que a gente já tinha um conhecimento de que o cliente precisava. Gente, assim, era um projeto grande, mais de milhões. E a gente, não, vamos fazer, não, é isso que o cliente precisa, é isso que eles vão querer, isso. Gente, chegou um ano depois, o projeto parou, porque não foi para frente. Porque quando a gente foi validar com os usuários, deu errado, não era nada do que eles queriam. Mas a gente estava utilizando Scrum, a gente tinha tudo, mas justamente essa parte. Isso. E aí, depois desse lugar, quando eu assumi uma outra posição, uma outra organização, eu fiz totalmente ao contrário. Quando eu assumi, o que eu fiz? Eu fui entender o cliente, fui vivenciar, trazer o cliente para perto. E assim, o projeto foi totalmente outro, assim, foi um sucesso. Então, por isso que é muito importante essa questão aí do foco do cliente ser o começo ali. Eu vou até transcender um pouco o que o Murilo comentou. É muito bacana entender o cliente, né? Mas acho que é muito bacana entender o contexto, não só do cliente. E uma coisa que eu percebo, assim, desde a minha criação, dos meus pais, enfim, é que a gente, quando é educado, ou é educado ou educa alguém, uma das principais coisas que a gente faz é ter a nossa capacidade de fazer perguntas cortada. A gente faz, porque sim, porque sim, porque sim, porque não, porque não, porque não, acabou. E isso acaba trazendo um impacto muito grande na vida da gente até hoje. Então, uma das coisas mais importantes que eu acho, na minha opinião, assim, né, é importante de levar não só para a empresa, mas para a nossa vida é fazer boas perguntas. Então, tem muita gente que fala assim, vamos entender o cliente. E aí chega para o cliente e faz uma pergunta péssima. A intenção é boa, mas a pergunta foi horrorosa. Tipo, você gostaria desse produto, caso ele existisse? O que você faria se não sei o quê? Cara, são perguntas horrorosas. Porque o cliente normalmente vai mentir para você se ele tiver oportunidade. Ele vai querer que você pare de fazer perguntas se ele tiver oportunidade. Sua mãe sempre falou que você era bonito. Pelo menos a minha falou que era bonito. Não necessariamente é uma verdade. Agora, como que a gente faz boas perguntas para, de fato, entender se aquele é o nosso cliente, se aquele produto faz sentido, se a gente está resolvendo um produto. Então, boas perguntas seriam, qual o problema que você tem no seu dia a dia? O que você pode me falar mais sobre isso? Com que frequência isso acontece? Quais são formas alternativas que você já tentou? São só as pessoas que estão envolvidas naquilo dali. Em nenhum momento eu tentei vender o meu produto. Eu não tentei empurrar a minha empresa para a pessoa. Pelo contrário, eu quis entender ela e trazer ela para mim, não o contrário. A gente fala muito na agilidade sobre o sistema puxado, por exemplo. Então, sinto muita falta das pessoas saberem fazer boas perguntas. Não só do ponto de vista do cliente, mas do ponto de vista até processual, né? A gente quer sair criando quadro Kanban, quer colocar métrica, quer fazer um monte de coisa, mas a gente não para, às vezes, para pensar qual é o problema que eu quero resolver, com que frequência ele acontece, porque ele é o mais importante. Então, eu acho que eu sinto muita falta e acho que essa é a minha maior dica para as pessoas e as empresas investirem em capacitar os seus colaboradores de fazerem boas perguntas. Sensacional, Tito, muito bom. E eu vejo que quando você fala da sua vida, né, você leva todos nós, mas você reforça muito no seu discurso os seus valores, os seus princípios. E é o que eu costumo dizer, vou fazer um paralelo com a agilidade, né? Eu costumo dizer que quando você aprende o que é agilidade, você não usa só no seu trabalho, é algo que a gente aplica diariamente na nossa vida, né? A forma de pensar mesmo. E aí vocês falaram, eu estou acompanhando aqui também no chat o pessoal comentando, o Luciano Santos, ele falou um pouco sobre o mundo Bunny, né? A gente veio do mundo VUCA, hoje fala muito sobre o mundo Bunny, a gente falou bastante aqui sobre adaptação também, e aí eu me lembrei, vocês compartilharam algumas histórias, eu vou compartilhar uma também. Alguns anos atrás, eu estava fazendo, eu recebi a pergunta, eu respondi, mas agora eu quero ouvir vocês respondendo também. E vou direcionar para você, Tito, para a gente começar. Bora. Alguns anos atrás, eu estava dando um treinamento sobre ágil, assim, e falei muito sobre adaptação, que não é uma bala de prata, que você tem que adaptar a sua realidade, afinal, como o Murilo bem colocou, pessoas mais que processos. E aí uma pessoa me perguntou assim, mas Ana, afinal, quando você fala para eu olhar para essas ferramentas, Scrum, Kanban, qualquer outra,
e adaptar a minha realidade, e adaptar o ágil em si, a minha realidade, até onde eu posso adaptar. Não pode ser que eu adapte tanto que não, eu deixe de ser ágil. Qual que é o limite disso? Qual que é a sua visão sobre isso, Tito? Como é que você responderia isso? Cara, a minha visão é a seguinte, qual é o ponto de adaptação? Para mim, é o mesmo ponto que você tem de respeito, de limitação, mesmo ponto de qualquer tipo de transformação. Até onde você pode ir, mudar, que ainda continua entregando valor. Até onde você consegue ir, que de fato gere aquele incômodo nas pessoas para se movimentarem, mas sem desrespeitar ninguém. Até onde você consegue ir, onde as suas métricas continuem contando uma verdade, uma história, e que não sejam só um número. Então, assim, tem muita gente que fala assim, vamos fazer Kanban. Beleza. Vamos colocar throughput, essa regra. Não quero throughput. Vamos fazer outra métrica. Qual outra métrica? Posso? Poder você pode. Você pode tudo que você quiser fazer. É o certo? Depende do seu contexto. O que você quer descobrir? Agora, se você fizer uma mudança que não resolve problema nenhum, que não foi colaborativa, coparticipativa, as pessoas não foram envolvidas, você impôs alguma coisa, você controlou, você gerou um plano grande rebuscado que não permite erros, aí essa adaptação, é uma adaptação, mas para mim é uma adaptação com desperdício. Você está desperdiçando toda a capacidade cognitiva, tudo que as pessoas têm para te oferecer em torno de uma mudança pela mudança. Então, você quer mudar? Muda. Agora, é de bom tom? Depende. Então, não tem resposta certa e errada. Acho que é cada um olhar para o seu próprio contexto e se fazer de novo, né? Boas perguntas. O que isso aqui vai resolver? Isso daqui vai resolver algo que acontece com frequência? Eu realmente deveria estar priorizando essa mudança? O método fala para eu fazer X. Tipo, Scrum fala para fazer retrospectiva, Kanban faz para fazer retrospectiva. Eu só vou lá e rodar uma dinâmica? Se eu não tiver plano de ação nenhum no final, não melhorar meu time, a minha organização, minha tribo, por que eu mudei de dinâmica? Eu não cumpro Então, o objetivo, né? Faz todo sentido. Você tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito. Se a sua mudança, por mais que vá contra um artiguinho que fulano escreveu, tem propósito e você entende que você está usando o melhor das pessoas ao seu redor, não está gerando burocracia desnecessária, vai entregar valor, vai ter algo rápido, oportunidade para aprender, experimentar, vai em frente. O pior que pode acontecer é você errar e mudar no dia seguinte. Perfeito. E eu vou aproveitar esse gancho, eu estou agora aprendendo a fazer os ganchos para fazer as perguntas. Estou me aperfeiçoando. E aí você falou muito de fazer as perguntas para o cliente, e eu vou falar isso para a Renata. Renata, estou aqui também acompanhando o nosso chat, e aí perguntaram para a gente, né? Como que podemos colaborar se colocando no lugar do cliente? Desculpa. E, na verdade, eu queria viabilizar um pouco isso. A gente falou aqui bastante, agilidade é foco no cliente. Mas como é que eu viabilizo isso? Se meu cliente é muito resistente a isso, né? Como você falou, a gente vem de uma cultura de que eu contrato você para você executar. E se eu mudar de pensamento no meio do caminho, eu meio que espero que você descubra isso, sabe Deus como. Como é que eu viabilizo isso? Como é que, de fato, eu faço que o cliente entenda que o foco é ele, que ele seja parceiro nisso, e também trago a equipe, o meu time para ter esse foco? Complexo, né? Verdade, verdade. A gente tem algumas alternativas, algumas abordagens, né? A gente também fala-se muito, na verdade, né, sobre a questão da escutativa, e a gente está ali bem perto, né? A gente já mencionou aqui, está próximo do cliente, mas a questão é que isso tem que estar, isso tem que ser sentido, isso tem que ser visível. Então, eu vejo que quando a gente fala, a gente tem foco no cliente, então, assim, vamos dar visibilidade sobre o que a gente tá ali se preparando para entregar para ele. Trazer ele para o jogo, quando a gente fala em inúmeras técnicas para estar ali próximo do cliente, seja coletando feedback com antecedência, seja disponibilizando para ele o quanto antes, para ele já trazer as percepções. Então, quando a gente coloca
como o foco no cliente é efetivo, o que eu falo é que o time, ele não pode, nessa questão de querer estar na agilidade e tudo mais, e garantir os métodos e tudo mais, ele não pode se fechar a ponto dele, opa, peraí, review? Cadê o cliente? Cadê o cliente? Chama o cliente. Não, que a gente sabe muito bem que a gente não tem que esperar a review, né? O quanto antes a gente conseguir disponibilizar, melhor. Sem falar também aquela questão também da gente exercitar o ponto da empatia, né? Então, conversar, entender, além de entender a necessidade dele, entender como que ele funciona. Então, quando eu falo, já vamos disponibilizar para o cliente, ele tem esse interesse, ou o famoso combinado, né? Então a gente fala tanto de colaboração com o cliente, né? Mais do que ali seguir o contrato, então é justamente ter esses combinados para a gente mostrar esse foco no cliente. Então o que eu falo de mostrar é que ele de fato veja isso, do que nem o Tito bem colocou, faz umas perguntas. Aí, quando a gente vai ver as perguntas, elas não trazem as informações que a gente que nos dê insumo para trabalhar. Então, vamos experimentar, inclusive, essa interação. Né? Não é só experimentar a operação do trabalho, vamos experimentar também essa colaboração, essa interação. Eu tenho um ponto. Quer falar, Murilão? Não, pode falar, vai lá, depois eu complemento. Tem um ponto que, assim, nessa parte específica de lidar com o cliente, eu acho que a gente perdeu muito o tato da pessoa. A gente acabou indo muito pro digital, pros números e etc. Assim vai. São ruins? Não são. Mas toda empresa da qual eu passei, eu dei consultoria, eu dei treinamento, todo mundo adora falar de NPS, por exemplo. E eu acho assim um desperdício. Eu adoro essa palavra desperdício, porque ela traz um incômodo que eu acho tão poderoso, que é o seguinte: por que você vai ter um número, um NPS, que vai, né, ali de, sei lá, de 0 a 5 no iFood, ou em outros aplicativos, na App Store, etc. O que aquele número te diz? Para mim, nada. No geral, nada. E a pessoa ela acaba esquecendo de ir lá, por exemplo, num Starbucks da vida e ver, será que aqui tem algum cliente meu? Deixa eu bater um papo com ela sem nem ela saber que eu sou daquela empresa. Deixa eu ver qual é a realidade dela. Deixa eu fazer daquilo ali algo mais casual, alguma interação. A Riela falou de um princípio, né, que é colaboração mais do que seguir um contrato. Às vezes eu sinto que a gente coloca métrica demais e coisas demais e aquilo vira um contrato. A minha empresa, para eu dizer que eu estou olhando para o meu cliente, eu preciso ter NPS. Eu preciso ter fit for purpose. Eu preciso gerar um formulário que vai mandar para fulano. Eu preciso colocar ele numa salinha onde ele não está ali olhando para mim. Às vezes eu acho que a gente digitalizou, usou muito da tecnologia, evoluiu demais e esqueceu de alguns princípios básicos, né? A gente fala ali de pessoas na frente de não sei o quê, de ferramentas e processos, a interação entre elas, mas a gente nem está interagindo às vezes com o nosso cliente. Então, eu entendo que, assim, por causa da pandemia, isso complicou, entendo, mas assim que a gente voltar, eu fico me perguntando, por exemplo, quantos CEOs, quantos presidentes estão indo num evento, não falando que é CEO, mas tentando conversar com seu próprio público-alvo. Quantas pessoas de UX, agilistas, estão ali num bar, num Starbucks, numa praça, num evento, e de fato tentando conversar com os seus usuários, falando com a sua família, com seus amigos, para pegar feedback. Porque às vezes eu acho que é muito só formulário. É isso mesmo, Tito. A gente fala tanto, nunca se falou tanto em empatia, mas pouco ainda se aplica, de fato, de se colocar no lugar do outro, né? De fato, ir a campo, né? Como a gente diz, o design tem que falar isso muito forte, existem até algumas ferramentas para isso. E entender, de fato, a necessidade. Aí, pessoal, eu vou aproveitar para dar um passo. Deixa eu falar para vocês. A gente falou um pouquinho aqui sobre as características de um mindset, a gente falou um pouquinho sobre adaptação, então ficou muito claro eu estou aqui com 3 pessoas que têm bastante experiência, que já fizeram isso em diversas empresas, com diversos segmentos. Aí eu vou direcionar aqui para o Murilo. Murilo, o que você tem visto aí nessa sua caminhada, mesmo a gente falando tudo isso, mas
O que as empresas têm feito que ainda assim elas estão tendo fracasso na implementação? O que você acha que elas poderiam fazer de diferente? Hoje, quando a gente olha para as organizações, eu acho que existem alguns fatores, né? Primeiro, elas veem agilidade de uma forma isolada. Ainda muito se vê agilidade só dentro de tecnologia, né? E quando a gente fala aí de olhar para o cliente ele não está querendo olhar só o time de desenvolvimento que entrega aquele software, por exemplo. Ele está olhando a organização como um todo, assim como ele é recepcionado na área comercial, assim como funciona o pós-venda. Então, quando a gente olha para uma questão de organização, que a gente precisa entender é que você vai mexer com toda a empresa. Você começa pela área de tecnologia, normalmente onde é mais fácil, se tem maior bagagem. Mas a gente precisa olhar um todo, a organização como um todo, entendendo que são áreas integradas dentro da empresa, né? Não são áreas que estão ali brigando uma com a outra. Então, a área de o pessoal que desenvolve não passa informação para a área de pós-venda, o pessoal do comercial fecha uns prazos, depois passa para a área de TI. Não, a gente tem que entender que nós precisamos trabalhar de forma integrada. Eu acho que hoje, por onde eu tenho caminhado, o que eu mais vejo é justamente essa falta de colaboração interna dentro das empresas, né? Então, assim, mexe naquele pedacinho, mas no meu você não mexe. Mas aquilo faz parte de todo um processo. Então, a questão de colaboração dentro das empresas é o principal fator aí que tem impedindo o avanço, assim, do que eu tenho acompanhado. Se você me permite complementar, isso faz muito sentido. Eu vejo ainda muitas empresas que elas têm um modelo cascata, mas aí quando chega na TI, aí é ágil. Eu costumo dizer, não, você não quer ágil, você quer rápido, né? Aí entra numa esteira como se fosse rápido. E às vezes a gente resolve todos esses valores que a gente vem comentando, né? Comunicação, sentimento de time, isso funciona muito bem em time. Quando você começa a escalar isso, você volta a ter os mesmos problemas, né? Então, as áreas não se conversam. Eu costumo dizer que elas têm objetivos e direcionamentos diferentes, né? E aí vem uma tal palavra que nunca se falou tanto, que é o Business Agility, né? É uma organização ágil. E aí eu vou passar para o Tito e vou fazer essa pergunta. O que a gente ganha, de fato, com essa mudança, quando a gente começa a fazer toda uma organização ágil, toda uma organização... Estou respondendo, né? Deixa eu voltar. Tito, o que a gente ganha quando a gente começa a tentar trabalhar toda uma organização utilizando agilidade? Tá, vou dar um passo para trás e pegar a bola que você lançou para o Murilo e pegar para mim e depois responder essa, Tá porque bom, manda as duas ver. se conectam, que é o seguinte. Eu acho que quando a gente entra numa empresa de agilidade, é muito comum que você veja a área de agilidade, tá? Um capítulo, o nome que você quiser dar, batata de agilidade, dentro de produto, da área de produto. Ou, se não for isso, é dentro de tecnologia. Ou, se não for isso, é dentro da área de pessoas, né? RH, People e Culture, enfim, tem 3 trilhões de nomes. Ou, se não for isso, dentro de uma área só de processos. Só que, como a gente falou, a agilidade tem a ver com quase uma filosofia, é uma forma de pensar. E aí, se a gente coloca a agilidade dentro de uma pequena área e limita ela, é como se a gente estivesse dizendo para todas as outras áreas da organização que elas não pensam de forma ágil. E a gente começa a criar disfunções. Se eu coloco agilidade dentro da área de pessoas e cultura, obviamente a minha área mãe vai querer que a agilidade se comporte como uma área de pessoas. Se eu colocar agilidade dentro da área de tecnologia, a minha área mãe, tecnologia, vai querer que eu entregue mais rápido, que eu faça processos, olhe para a qualidade de software e assim por diante. E eu vou perder um pouco de olhar para as pessoas. Se eu coloco agilidade dentro da área de negócios, eles vão querer que eu olhe mais para a eficácia, para o meu cliente, mas aí quer dizer que talvez eu perca qualidade, talvez que eu perca eficiência operacional. É comum, é normal isso acontecer. Quer dizer que uma determinada área, a mãe está dando um foco para agilidade. Isso é uma na minha opinião, é uma limitação, né? E aí tem um ponto que você falou, Ana, que é quando a gente vai para times mesmo, as pessoas confundem agilidade com rapidez. E é nesse momento que a gente fala que a agilidade não é entregar mais rápido. A agilidade é entregar a coisa certa no melhor tempo possível para o meu cliente mais importante, que resolva a fatia mais importante de um problema mais importante, que vai me dar um retorno maior possível. Isso é o que um time deveria fazer. Só que isso é nível time, é nível operacional / tático. Quando eu olho para uma empresa como um todo,
e ela permeia pelos 4 domínios, né? Negócio, técnico, cultural e processos organizacional, já, na minha opinião, já muda, porque o Business Agility é fazer com que eu linke a estratégia até o operacional de forma rápida. Eu preciso que meu C-level, né, meus diretores, etc., enxerguem o mercado, tenham uma visão sistêmica, criem hipóteses, respondam ao mercado de forma rápida, tenham um time to market pequeno, né, para a gente ter uma competitividade razoável. E que isso chegue até os times de uma forma focada, onde todo mundo respeite aquela estratégia, tenha hipóteses, aquilo dali, tenha uma colaboração de ponta a ponta da organização. Isso requer uma comunicação rápida. Não só rápida, mas ele é eficiente, eficaz. Então, quando a gente fala de business agility, né, o business, né, falando da empresa como um todo, é levar esse pensamento de colaboração, comunicação, respeito, tornar todas as coisas visíveis, desde o C-level até a minha pontinha mais operacional. Só que eu não vou conseguir fazer isso, e aí por isso que eu acho que é um grande erro, limitando a agilidade, colocando embaixo de alguma dessas áreas. Porque vão gerar disfunções. E essas disfunções atrapalham o business agility, atrapalham o time to market, atrapalham meu lead time, meu olhar para o meu cliente. Isso causa impactos, na minha opinião, bem grandes para a organização. Perfeito. E eu vou aproveitar vou usar o mesmo discurso do Tito, uma fala anterior dele, para fazer uma pergunta agora para a Renata. Tito falou muito assim, eu não aguento, eu ouço muito falar sobre NPS e sobre métricas, e apesar de, eu acho que são 2 mundos paralelos. Tem um mundo que são esses nomes, eu preciso aplicar tudo, porque eu sou muito, senão eu não sou ágil, né? Eu costumo até brincar que essa sopa de letrinhas, que se faz sentido, ok, mas eu tenho a sensação que muitas vezes só estão colocando ali para fazer volume, mas tem a outra torcida, né? A outra galera que costuma dizer que a agilidade é solto. Esse pessoal de agilidade que não faz documentação, que não faz status, que não faz planejamento, se Deus quiser vai dar certo. E aí, Renata, é assim mesmo? Como é que isso funciona na prática? Essa é um mito, né, na verdade, sobre agilidade, né? Porque no começo, assim, há algum tempo atrás, quando foi ganhando força os métodos, as práticas ágeis, era muito comum essa questão de não documenta, não planeja. E até porque, na época, eu lembro claramente, eu não sei se aconteceu com os demais, mas eu lembro claramente que eu tinha um discurso que era muito comparativo. Então, eu chegava para os clientes, eu chegava nas empresas e falava, olha, se você está acostumado com o modelo tradicional é esse o modo operante, agora com a agilidade é este outro. E são essas vantagens que a agilidade traz. Então, eu lembro que aí a gente ia trazendo esses benefícios e aí ali, diante disso, as pessoas elas chegavam a algumas conclusões, mas eram umas conclusões muito superficiais. Então, quando a gente fala, olha, não documenta, não é que não documenta, né? É que a gente vai priorizar, a gente vai ter foco na solução, a gente vai ter foco em entregar ali o quanto antes a funcionalidade para o cliente, para a gente ter o feedback, mas é aquela questão, né? Software funcionando mais do que processos e ferramentas, mas é mais que, né? Mais que documentação abrangente. Então, é mais que, isso não significa que anula a documentação. Isso não significa que é excludente. Então, dá a impressão que as pessoas param na primeira frase, assim, então, software funcionando, esquece a documentação. Então, eu percebo muito isso. E eu lembro que uns materiais que eu tinha há alguns anos atrás, que eu não uso mais, mas um dos slides era reservado para falar, olha, documenta, olha, a gente planeja com frequência, aliás, a gente planeja com muita frequência, a gente planeja ali constantemente, o tempo todo, para justamente tirar esses mitos. Também eu lembro claramente que comparava assim, não tem processo não, faz agilidade é sair correndo, é fazer rápido e tudo mais. E eu lembro disso porque quando a gente compara com o método tradicional, que tem um guia extremamente detalhado,
Aí a gente fala, poxa, 500 páginas versus um Scrum Guide com cerca de 17 páginas, dá a impressão que, poxa, 500 para 17, praticamente nada, né? Mas não, é que a gente tem sim regras, a gente tem sim processos, mas eles são bastante objetivos, eles são bastante concisos, mas e sem falar, né, pessoal, que sim, método tradicional, método ágil, eles são diferentes. E como vocês bem falaram, é questão de avaliar contexto e tudo mais. A gente vê os benefícios da adaptação, mas de repente, dependendo do contexto, pode se fazer necessário, de repente, um método tradicional. Murilo, quer complementar? Eu acho que ela estava falando ali, né, de documentação, Obrigada. tudo. Eu até lembrei aqui de, né, durante o tempo, muitas vezes fala assim, não, no Agilidade não tem cronograma, né? Aí, nossa, a galera ficava louca, os diretores, gente, mas como assim? Não existe, não tem cronograma. Mas existe a gente consegue ter uma previsibilidade, né? Você consegue ter uma previsibilidade, né? Não tem, você não vai ter naquele formato, mas você consegue ter uma certa previsibilidade, né? E eu vejo por que muito acontece isso, assim? Às vezes a gente não se aprofunda em entender um pouco mais sobre aquele mundo, então a gente pega muito o que o pessoal coloca, né? Hoje em dia está muito amplo isso, mas antigamente já tinha um pessoal, você olhava na internet e alguém falava, não, porque o ágil não tem documentação. Só que você não ia entender o que quer dizer isso dentro da agilidade não tem documentação. Aí a gente acabava abstraindo essa informação, falando, não tem documentação. Como é que é? O PO fala para a pessoa, né? E a pessoa Repete, né? repete, a pessoa sai fazendo, né? Gestão de risco. Não, gente, ainda continua, isso existe ainda. Né? Eu achei que tem esse papel a gente dos agilistas estarem deixando muito mais a clara essas questões, né? Perfeito. Acho que tem um ponto assim que trazendo até para a vida. Eu gosto muito dessas analogias assim que traz para a vida, né? A Rê falou sobre documentação. A gente compra um monte de produto eletrônico, vem manual. Alguém lê? É difícil. Mas quando lê, vai algo focado. Como montar ou como configurar. Tentei montar e agora eu não sei configurar. Ou eu não consegui montar, vou ver como monta, mas eu sei configurar. Enfim, a documentação ela é importante. Significa que a gente vai usar? Não. Depende do que foi importante para aquele momento. Se o Só que ela produto deixa for de ser tão bom, né, importante. Chico? Tem o produto, o negócio está funcionando, então vai. Então vai. O menu, quando você vai num restaurante, você lê o menu inteiro? Não, se eu não bebo vinho, eu não vou ler a parte do alcoólico. Se eu não quero comer sobremesa, ainda estou com fome, eu vou no salgado primeiro. Significa que o menu inteiro é desnecessário? Não, significa que eu estou priorizando. E quando a gente fala ali de times, né, tanto a nível operacional até o estratégico, toda uma organização tem uma listinha de coisas para serem feitas. Eu vou listar todas as ideias do mundo? Não. Eu vou listar as coisas mais importantes para o meu primeiro momento. O resto é desnecessário? É não importante? Ele não precisa de um requinte, de um refinamento tão grande. Só que eu posso colocar ele ali. Em algum momento talvez seja necessário, mas quando esse momento chegar, é um problema para a Renata do futuro, para o Murilo do futuro, para o Tito do futuro, para a Ana do futuro. Não é para eles de agora. Isso aí. Perfeito. E deixa eu aproveitar só contar para vocês. Gente, faltam 10 minutos para acabar. Olha como passou rápido. Demais. E aí, eu quero até abrir para a gente responder algumas perguntas que fizeram, mas eu queria aproveitar e pedir para a Renata falar um pouquinho, né? Algumas pessoas aqui estão comentando no chat, Renata, sobre, nossa, como é que eu faço essa transformação? A minha empresa é muito resistente, parece que só na minha empresa acontece isso. E aí você comentou aí, nessa semana, quando a gente estava batendo um papo, sobre um reporte que foi feito de agilidade, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você leu, para as pessoas entenderem. Será que é só na minha empresa que isso acontece? Comenta um pouquinho sobre o que você tem lido. Não, boa. Eu acompanho, né, esse Agile Report, que ele é anual, é da Version 1, e é uma pesquisa que é realizada de maneira global, ali mais de 100 países que eles coletam as informações, sendo que são mais de 1.000 profissionais que respondem ali o questionário para ter uma visão sobre tendência, sobre como que está a agilidade ali, né, no mercado. E aí eu acho interessante por quê? Porque esses dados eu sempre trago para reflexão.
Então, não é que eu estou dizendo que é tudo assim, né? Mas ele acaba trazendo alguns dados para reflexão que coincidem muito com a realidade, ou com a realidade que eu estou vivendo. Então, quando traz ele traz quais são os métodos mais utilizados, ele traz que os métodos eles estão sofrendo adaptações, ou seja, a gente tem empresas aplicando, mas aplicando parte, né? Porque o processo ele é gradual, o processo é empírico, e também traz os desafios e as dificuldades. E quando a gente fala de desafios, dificuldades, como a gente bem falou, essa questão de ter ali a questão de ter o apoio da organização, não concentrar em uma área. E aí o Agile Report desse ano trouxe como resposta, número 1, é a questão de processos e práticas inconsistentes entre as equipes. Então, a gente vai precisar, né, a gente precisaria, uma alternativa é a gente entender os métodos, né, conseguir aplicar e daí chegar a algumas conclusões. É quase um método científico, é quase como fazer uma pesquisa científica. A gente entende como o método funciona, a gente aplica e a gente analisa, a gente avalia o que funcionou, o que não funcionou, para que a gente consiga evoluir a partir de então. Então, é quase uma filosofia, até aproveitando o gancho aqui, que eu estou bem filosófica, é quase a filosofia japonesa, né, o Shuhari, que ali a gente aplica a teoria, porque a gente ainda não conhece, então a gente vai ter que pegar ali as regras, exatamente o que falou, a gente faz. Aí, num segundo momento, né, isso é o Shi, a seguir as regras. O Hu, a gente começa a quebrar, Shuhari, desculpa, o Shu. O Ha, a gente começa a quebrar essas regras. Por quê? Porque a gente já tem mais domínio, a gente já começa a adaptar um pouco mais, e por último, a gente consegue evoluir no processo. E aí a gente consegue adaptar de uma maneira que fica totalmente aderente para o nosso contexto. Então, aí, acabei, né, dando uma volta aí no Agile Report, mas trazendo essa visão de desafio. Só para a gente ter uma ideia, os top 3, então, assim, o primeiro foi os processos e práticas inconsistentes, esse era o primeiro desafio. O segundo é a cultura organizacional em conflito com os valores ágeis. Então, a organização tem uma cultura, ela tem um valor e que está conflitante com os valores ágeis, que a gente fala tanto de colaboração, que a gente fala tanto de adaptação, e não é a realidade da empresa. E o terceiro é a resistência à mudança. Coisa que a gente mal vê por aí, né, pessoal? Né? E aí fica... Só um comentário assim, rapidinho, que é o seguinte, eu acho que um mal que veio junto com o trabalho remoto é o egocentrismo da gente achar que é porque a nossa agenda está lotada, a gente é muito importante. A gente falou aqui de fazer boas perguntas, a gente falou de tentar entender as pessoas, de se colocar no lugar delas, e aí a pessoa que fez a pergunta para a Ana, né, tá assim, poxa, aqui na empresa a gente é muito resistente. E aí, às vezes, por mais que o agilista ou a outra ponta, tanto faz, se torne aberto, né, um dos princípios, dos valores, por exemplo, do Scrum é a abertura. Por mais que a gente se torne aberto para trocar, para tentar entender, mesmo que a gente chegue num ponto do Uri, do Shuhari, que a Renata comentou, às vezes a gente não consegue falar com a pessoa. Por que a gente prega a colaboração, prega a cocriação, prega a abertura, se a gente vai tentar marcar uma agenda com a pessoa, marca daqui a 3 semanas, porque eu não consigo, minha agenda está lotada. Aí acho que fica uma reflexão para todo mundo. Exatamente. E a gente falou muito, né, de dedicar o nosso tempo. Então, mais uma vez, vou aproveitar o link para falar. Pessoal, a gente está a 4 minutos do tempo, mas o papo está tão bacana que eu quero pedir primeiro para os meus convidados e para depois para essas mais 50 pessoas que estão assistindo nos permitirem mais 10 minutos, porque eu não consigo parar agora, eu preciso ouvir um pouquinho mais, tá bom? E aí, então, eu vou aproveitar e vou abrir aqui. As pessoas que se inscreveram, elas mandaram algumas perguntas. Para também, né, como a gente fala, tem um time box aí para ser respeitado, vou fazer uma pergunta para cada um, e aí a gente depois faz o nosso encerramento. Murilo, a gente falou aqui, né, de algumas ferramentas, a gente fala muito que o ágil, ele é filho do Lean, né, ele vem da base do Lean, e aí a gente tem a Irani Franco, da IFF, Consultoria Coaching Treinamento. Ele é um consultor Lean Six Sigma, e ele fez essa pergunta: Lean Six Sigma e ágil,
eles combinam? Essa pergunta é só especialista, né? Então, e totalmente, pessoal, eles combinam, né? E porque assim, quando a gente está falando ali do Lean Six Sigma, né? Então a gente fala do método DMAIC, né? Que são 5 etapas: definir, medir, analisar, melhorar e controlar, né? E quando a gente olha para o ágil, quando a gente vai fazer esse trabalho dentro de uma organização, você vai olhar todo o fluxo, né? E às vezes a gente olha só o fluxo do ponto de vista da empresa, mas quando a gente começa a agregar valores ágeis, você vai olhar no foco, olhando pelo lado do cliente. E acho que esse é um dos primeiros pontos, né? Então a gente vai definir os objetivos, quando a gente vai medir, a gente vai olhar como é que está atualmente aquele processo. Né, quando a gente entra ali no M do método DMAIC, né? E aí você vai analisar, e aí você vai chegar na etapa de melhorar. E aí quando você fala em trazer melhoria, então você vai ter feito toda a análise, entendido o que o cliente está fazendo, todo o seu processo, os pontos de melhoria, e você vai começar a colocar aquilo em execução. Né? Então você vai poder ali utilizar algum método, algum framework ágil para colocar isso em prática. E nesse momento também, né? Porque ali quando a gente fala do Lean Six Sigma, ele está olhando todo o serviço, né? Ali você já pode começar a trazer os valores, porque às vezes você vai ter problema aqui de colaboração entre as áreas. Então você vai começar a trazer a parte de colaboração da agilidade, trazer isso, gente. Estamos olhando o nosso fluxo aqui, todo o nosso fluxo de serviço, fluxo de trabalho, e a gente tem um problema de colaboração, né? Então você começa a trazer esses métodos, né? Então, às vezes, você vai olhar ali dentro de uma área que, gente, é um processo muito burocrático para você passar de uma etapa para outra, né? Aí você vai trazer o quê? Pessoas, né? Mais que, né? Então, você vai, poxa, o que que a gente pode fazer? O que que é o necessário? Será que realmente a gente precisa de tudo isso? Aonde que está o problema? Por que que eu preciso de tanta documentação para passar de uma área para outra? Não, vamos ajustar, né? E aí lá na frente, assim como a agilidade tem, você vai muito na parte de controlar do C, né? De você medir aquilo que você colocou. E a agilidade, ela também vem e faz isso. Você medir, saber, será que eu fiz o que eu coloquei em produção está dando resultado? O que que eu preciso ajustar? Será que foi legal? Você começa a olhar com todo mundo ali que faz parte daquele fluxo. Por exemplo, vamos fazer uma retrospectiva. Implementamos um ajuste aqui em todo o processo, né, que envolveu todo mundo. Vamos fazer uma retrospectiva para ver agora, será que melhorou, não melhorou? Né? Então, são duas coisas que elas com certeza conseguem, podem, e se você agregar, conseguir juntar as duas, você vai conseguir ter um resultado muito grande, você vai conseguir muito mais eficiência, você vai ter muito mais assertividade, né? Então, é legal que a gente comece a olhar os dois mundos e fazer e mesclar isso, né? E fundir para que apareça uma coisa só, e você vai ver que você vai conseguir tirar o potencial aí dos dois lados para o objetivo que você deseja. Perfeito. E Posso você falou... concordar discordando? Manda, Tito. Claro. É porque, assim, se a gente olhar para o nome, né, Lean Six Sigma, o Six Sigma é toda a parte processual que o Murilo falou. O Lean, e ele, assim, é burocrático, tanto que tem várias certificações, né? Agora, quando você olha para a parte do Lean, o Lean prega o quê? Enxuto. E aí, a minha pergunta, na verdade, não é se dá para encaixar. É com o que a pessoa que fez essa pergunta se identifica. Com burocrático ou com enxuto? Porque se ela for a burocrata, não vai encaixar. Na minha opinião, não vai encaixar. Se ela for um enxuto que consegue abrir mão de algumas coisas para ter um rigor mais científico, qualitativo, de medir, controlar, igual o Murilo falou, porém não fazer tudo, fazer um enxuto para conseguir fazer rápido, aplicar rápido, aprender rápido e melhorar rápido, aí eu acho que se encaixa. Então, depende da pergunta. E assim, a pergunta, na verdade, para mim, não é nem se as coisas conseguem casar. Porque para mim, até PMBOK, que é um negócio que não gosto tanto, consigo encaixar com Scrum. Sim. Qual o PMBOK inteiro? Não. Eu posso pegar a parte de gestão de risco, que é uma das poucas literaturas que a gente tem realmente completa de gestão de risco. Significa que eu concordo com tudo? Não, mas eu posso pegar uma parte e aplicá-la com Scrum, com Kanban. Eu posso pegar parte do Kanban e colocar com XP. Eu posso colocar o XP com Design Thinking. Enfim, eu posso misturar um monte de coisa. A questão é quem está misturando, com qual propósito, por que ela está fazendo e como que ela está se guiando. Então, a pergunta não é nem se as coisas se encaixam, é por que você quer que elas se encaixem.
Se você conseguir responder essa pergunta, né, acho que faz sentido. É. É isso aí, volta em tudo que a gente falou, né, sobre adaptação, e mais do que isso, sobre a pergunta certa e o foco em solucionar problemas. Tito, a gente falou justamente, né, esse ponto de adaptar, de entender, e já não é tão mais novidade, a gente vem falando de agilidade para outras áreas há muito tempo. Aqui mesmo na MJV a gente tem vários cases de como a gente implementou em projetos de marketing, em projetos em áreas de RH, em áreas de vendas. Então, acho que a gente não precisa nem expandir essa questão de que ágil serve para outras áreas. E por que eu estou te falando tudo isso? A gente recebeu uma pergunta aqui da Assunta Didoni, que ela é do grupo Super Mufato, e ela fez uma pergunta que é o seguinte: como uma microempresa familiar pode usar ferramentas ágeis para alavancar suas vendas no varejo? E eu sei que você tem um case particular sobre isso. A gente está no tempo bem no finalzinho, queria pedir para você contar rapidinho um pouquinho dessa experiência e me responder, dá para usar no varejo também? Olha, assim, a agilidade dá para usar tudo, né? A gente falou que é uma forma de pensar e uma filosofia de vida. Então, dá para usar em case, sei lá, eu tenho um projeto pessoal usando Kanban com pessoas que têm depressão. Dá para usar com criança, dá para usar, enfim, no varejo, montando alguma coisa, enfim, dá para usar para tudo. Agora, entender um pouco o contexto. E aí, nessa frase que você falou, nessa pergunta, tem duas coisas que me chamam a atenção. O familiar e o aumentar as vendas. Acho que são duas coisas que precisam ser um pouquinho debatidas separadamente. Por que eu digo isso? Familiar. Né? Se a gente olha para a família, tem lá a esposa, as duas esposas, esposa, marido, enfim, crianças e tio, papagaio, periquito, cachorro. Estão tendo uma construção ali que está dentro de uma empresa. Dentro da sua casa já vai ter treta. Já vai ter briga. Já vai ter falta de organização. O que o ágil fala em relação a isso? Primeira coisa, auto-organização e tornar trabalho visível. Se você consegue deixar tudo claro, o que está sendo feito, quem está fazendo, como as pessoas podem colaborar, porque tem essa visibilidade, essa transparência, para só depois inspecionar e se adaptar, até dentro de casa funciona. Não é numa empresa familiar que não vai funcionar. Agora, se você não tiver a coragem de tornar tudo visível, sem barreiras nenhuma e sem medo que o debate de fato aconteça, ali vai ser um ambiente maravilhoso para medos, para transtornos, para fofoca, para, enfim, um monte de outras coisas que a gente já vê dentro das próprias famílias. Então, uma empresa familiar é como se fosse uma estrutura familiar, só que dentro de uma empresa. Então, as mesmas práticas, na minha opinião, se aplicam. E a segunda coisa é aumentar as vendas. Para você aumentar a venda, você tem que estar resolvendo um problema de um cliente, coisa que a gente já falou. Então, para mim, a primeira coisa é fazer tudo que eu, Murilo e a Renata, a gente falou. Conversa com o seu cliente. Agora, quem da sua família vai ficar responsável por isso? Qual é a abordagem que você vai fazer? Então, assim, a Ana falou que eu tenho um case. A minha tia, ela tem uma loja onde ela cria compotas, doces para vender assim na rua, né, com seus vendedores. E a minha mãe, ela tem uma lanchonete e um restaurante. Eu uso ágil com as duas, sem elas saberem. Eu não falo de Scrum, não falo de Kanban, não falo de nada. Só que a questão é, eu vou dar um exemplo da minha mãe, que é o mais prático, está mais próximo de mim. Tinha muita problemática em o meu pai entrar na cozinha, minha mãe que fica na cozinha, e aí o negócio fica atrasado. Cara, família, qual é o maior problema? A entrega não flui. Já usou essa palavra, a entrega não flui, problema de fluxo. Quem faz o quê? É uma bagunça. Beleza, então vamos tornar visível. Leandro, que é meu pai, né? Você é melhor em quê? Eu sou bom em ficar aqui na recepção, não sei o quê, fazer troco, anota tudo rápido. Então, beleza, seu posto é esse, não saia daqui. Mãe, você é boa em quê? Eu sou cozinheira, porque elas falam que cozinha. Beleza, não saia daqui. Eu tenho outras tarefas que precisam ser feitas, tipo lavar a louça, controlar estoque, passar, fazer uma comunicação ali da recepção para a cozinha. Alguma outra pessoa vai ter que fazer. Eles não tinham ajudante, agora tem. Então, a gente organizou o fluxo, tornou visível, cada um sabe o que esperar do outro. A gente tem time box ali para serem feitos, eles sempre se organizam assim que a loja abre, um pouquinho antes de abrir, na verdade, na hora do almoço e no fim do dia. Para quê? Quantos pedidos foram feitos até agora? Teve alguma reclamação? A quantidade de arroz está boa? Está faltando bebida no estoque? Tem que comprar alguma coisa no meio do caminho? Promover uma adaptação.
os três, só que cada um com seu papel, tornando tudo visível. Então, Tito, todo mundo tem isso aí para fazer. Olha, né? perfeito. Não, e é isso mesmo, né? É uma analogia com o que a gente faz no dia a dia. Entender qual é a minha melhor competência, onde eu me desenvolvo melhor, eu foco nisso. E, obviamente, se você não tem essa competência, você está trabalhando ali do lado e a gente está trabalhando juntos e está aprendendo um com o outro, né? É a tal da squad. Pessoal, estou muito próximo de encerrar. Vou só passar aí a Renata para responder, trazer a resposta-chave. Renata, afinal, agilidade para você é tendência? Já foi. Agora eu acho que, de fato, é uma realidade. Já tem empresas que ali já evoluíram e estão num nível de maturidade muito acentuado quando a gente fala de agilidade. Então, eu acho que olhando para o mercado, olhando para o mundo, né, que está em constante transformação, é questão até da gente conseguir responder rápido, conseguir estar próximo do nosso cliente, ou seja, é questão de sobrevivência. Então, já passou, eu acho que essa questão de ser tendência agora já é realidade. É necessidade mesmo, né? Pessoal, eu tô chateada que acabou, eu queria muito mais, passou muito rápido. Eu já até vou aproveitar o ao vivo, porque no ao vivo, né, a gente pega no pulo. Se vocês aceitarem um segundo encontro, eu vou adorar, porque no nosso roteiro, só para vocês terem ideia, não foi metade, assim, eu tenho muita coisa para aprender, para a gente poder falar muito mais, então já deixo esse convite em aberto. Quero agradecer muito pela disponibilidade de vocês, pelo tempo de vocês, agradecer o pessoal que ficou até o final. Vou aproveitar para fazer um convite. Agora, daqui a 2 semanas, do dia 22 a 25 de novembro, a gente vai ter um evento no MJV, que é o Innovation Expert. O pessoal vai postar o link para vocês, para quem quiser se inscrever, quiser participar com a gente. A gente também está postando aqui no link no YouTube um link para a pesquisa de satisfação. Afinal, ágil é melhoria contínua. São 5 perguntinhas. Respondendo, o pessoal gera um certificado para quem busca aí os PDUs. E é isso, e garante a melhoria dos nossos eventos, dos nossos conteúdos. Renata, Murilo, Lucas, foi um prazer, gostei muito, muito obrigada pelo tempo de vocês e que venham os próximos. Obrigado, você, Ana. Valeu, pessoal. Ana. Até mais. Obrigada, pessoal, um beijão, obrigada para quem ficou até o final e até o próximo. Tchau, tchau.